Olá, web ouvintes, bem-vindos ao podcast Projeção na Advocacia. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a nossa presidente da seccional, a Cláudia Prudêncio, o presidente da Caixa, Juliana Mandelli, e também em nome deles cumprimentar todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre gestão na advocacia. E neste a gente vai explorar hoje a parte de gestão financeira, a gente vai também entrar na parte de controladorias e também na parte de gestão de tempo. Nosso podcast hoje aqui é curto, mas a gente vai tentar englobar esses assuntos. Então, inicialmente, para começar, gostaria de começar aí com o meu sócio, o Alexandre, o cara é fera no financeiro, e gostaria de perguntar para ele, como gerenciar o fluxo de caixa no seu escritório. Vamos voltar um pouquinho, Qual o primeiro passo na questão da gestão financeira para quem está iniciando no escritório de advocacia? Então tá, vamos lá. O financeiro, para ser bom, tem que sobrar dinheiro, Então, eu acho que é bacana, antes de entrar ali em planilhas, eu acho que falar um pouquinho de como foi a nossa evolução, desde o início, quando nós abrimos no escritório, onde erramos, onde acertamos, onde começamos a acertar ali, talvez. E eu vejo que lá no início, quando nós abrimos no escritório, e algo que eu vejo que agimos de certa forma corretamente, foi o fato da gente registrar tudo, Então, o simples fato de a gente ter na época uma planilha de Excel, registrando cada chave que mandamos fazer, cada folha que compramos. Então, até pelo fato de a gente trabalhar em sócios, já trabalhávamos em sócios, então tinha que meio que prestar contas para o outro, para os outros. Então, a nossa organização ela começou assim, o financeiro, documentando tudo, ainda que, como nós falamos lá no primeiro episódio, não tinha lucro. Na época pagávamos para trabalhar, mas ainda assim fechava no negativo, dividíamos, então os sócios aportavam recurso para poder fechar o mês, e daí iniciavam um mês seguinte, E dali eu vejo que já entra a questão do fluxo de caixa, Então o demonstrativo do fluxo de caixa é justamente isso. É tu ver quanto que fechou o mês anterior e ver quanto que vai começar o teu caixa. No nosso caso, a gente sempre iniciava o nosso fluxo de caixa negativo. Negativo não, no zerado, Porque no mês anterior a gente zerava, então cada um dos sócios aportava recurso, então a gente financiava o escritório, porque não tinha demanda suficiente, E iniciava o mês negativo, zerado, e dali iniciava, Então o fluxo de caixa sempre vai ter a parte das operações. E esse é um documento que tem que ter, eu acho que qualquer escritório que está iniciando hoje, ele tem que ter o controle do fluxo de caixa. Então, quanto que ele iniciou ali, Então, esse mês agora, mês de maio, quanto que tem de recurso no caixa do escritório? E dali vai estruturando, Então, na parte operacional, quanto que entrou de fato de dinheiro, de honorários no escritório, e o que teve de despesa, Então, sempre na parte operacional vai ter a parte positiva e a parte negativa. Então, tudo que entrou e tudo que debitou. E depois tem a questão dos investimentos, que tudo vai ter positivo e negativo. Então, a parte de investimentos, de repente o escritório tem um computador que ele resolveu vender, Então, é algo que entra como investimento para o escritório, é algo positivo, que entra recurso para o escritório, mas não é honorários, Então, ele entra como se fosse um investimento. E tem o negativo, que é quando tu compra esse computador. Então, é um investimento que tu faz, mas saiu, Tu foi lá e já pagou por esse computador, então ele já debitou no caixa do escritório. Então, é um investimento que tem tanto positivo quanto negativo. Ele tanto pode entrar recurso para o escritório, como ele pode debitar. Então, isso é importante ter o controle, E tem a última parte do fluxo de caixa ali, que é a questão do financiamento mesmo, que é o que acontecia com a gente lá no início. Não tínhamos recurso suficiente, então os sócios tinham que financiar. Então, o escritório era financiado pelos sócios. Aportávamos recurso lá, Então, sempre vai existir o fluxo de caixa, ele é muito importante, tem que saber quanto que está, talvez até mais importante que a questão do lucro, porque muitas vezes a empresa tem lucro e não tem caixa, e dela não consegue sobreviver. Então, esse controle de fluxo de caixa eu vejo que é de grande importância, Eu até, tocando no assunto, deixando claro para o pessoal que no escritório não sou responsável pelo financeiro, eu, Fera, sempre foi o Alexandre e a doutora Tatiana, que é minha sócia, mas algo que eu sempre me lembro, eu acho que pode ser uma dica muito importante para quem está ouvindo a gente, Tu falou algo muito importante, que às vezes a gente sempre teve que financiar o escritório, em muitos casos, mas aquele percentualzinho que a gente tirava todo final do mês ali, apesar de a gente estar apertado, sem grana, mais os 10% ali, se eu não estou enganado, a gente tirava ali para as despesas inesperadas e também para investimento, Não sei se tu quer falar um pouquinho, eu acho que isso é muito importante para quem está começando a advocacia,
Eu acho que o primeiro passo, né, é até prevenir um erro que no começo aconteceu comigo, e eu acho que a gente pode alertar o pessoal para que não cometa a mesma coisa. Quando tu abre um escritório sozinho, tu confundir, né, o teu pessoal com o do escritório. Às vezes essa confusão é inevitável, porque tu estás ali sozinho, tu recebe, tu paga, e aí às vezes tu até utiliza o dinheiro dentro do escritório pro teu pessoal. E esse eu acho que é o principal erro, tu ter bem dividido, mesmo que tu seja sozinho no escritório, né, o que é teu e o que é do escritório. Que aí tu vai poder, né, fazer o teu fundo de reserva, o teu plano de investimento e se resguardar, né, de intempéries que possam aparecer durante a gestão e implementação do sistema financeiro eficiente dentro do escritório, né? Não, essa aí é uma parte bem importante, né, Cadu? Que na verdade era para ser o início até, né? Porque ainda que esteja sozinho, como tu falou, né? Eu acho que se a pessoa começa como pessoa física lá, não abriu o escritório, não transformou ali não constituiu uma pessoa jurídica, talvez ela tenha duas contas, né? Tem uma conta ali num banco ali, talvez, não, pessoa física mesmo, né? Então, pessoa física, essa aqui eu vou deixar só para cair os honorários, para me controlar realmente o meu escritório. E esse aqui vai ser o meu pessoal realmente para me lidar com as minhas coisas pessoais mesmo, para ter esse controle mesmo do que está entrando, do que está saindo, né? Eu acho que já desde o início definir um percentual do que é teu, né? Do que é o teu salário. Isso. E o que é do escritório, né? Para que tu possa já desde o início te organizar. Eu no começo, né, como eu acabei de mencionar, eu sofri um pouco com isso, né? E como eu não tinha muita experiência em gestão e como fazer isso, né, eu fui fazendo do jeito que dava, até que eu tive a oportunidade depois de chamar alguém, né, com expertise em administração para me auxiliar dentro do escritório. E aí que a gente começou a fazer toda essa mudança, né? No começo foi um pouco difícil, né, eu entender ali e fazer isso funcionar, né, porque então era só eu, né? Depois já veio uma pessoa para me dizer como é que eu tinha que fazer. Claro, eu busquei isso, né, para tentar realmente organizar e poder crescer de forma sustentável, né? Mas é difícil, né? É difícil. Então, quanto antes tu pensar nisso e pensar de uma forma correta e organizada, mais fácil vai ser para te, né, gerir e planejar o teu negócio. Isso acontece muito quando tu é dono do teu próprio negócio, né? Do nosso caso, como a gente já começou com 3 sócios, então no caso antes era mais sócio, a gente sempre teve a parte financeira separada. Então a gente não passou por isso, né? Mas a gente passou a não pagar e tal, até porque eram 3 pessoas diferentes, então um mexendo no dinheiro do outro, a responsabilidade. No final do mês a gente tinha prestação de contas, né? Então isso foi bacana. E esse 10% que a gente tirava realmente era para investir no escritório ou um momento inesperado, que a gente tinha despesas extras ali. Então, uma dica pro pessoal realmente, né? Aqui a gente já teve essa que o Cadu falou, que é importante, né? De saber separar o dinheiro, porque realmente tu perde o controle quando a empresa é tua. A gente vê muito isso, principalmente quem faz aí gestão financeira. E também a questão disso, né? A gente sempre tem tudo planilhado. Às vezes as pessoas acham que o fluxo de caixa é um bicho de 7 cabeças, né? Mas a gente fazia o fluxo de caixa numa planilha de Excel, né? Tudo que entrava, o que saía, lá no finalzinho tirava 10%, apesar de a gente não ter nada para receber, mas tinha 10% lá, né? Então, aquele dinheirinho estava sendo guardado para um computador novo, para uma mesa nova. Então, a importância disso, né? Não, e isso até agora com esses sistemas de gestão de escritório, né? Que vai ser um ponto que a gente vai tratar ali na implantação de controladoria, enfim, o próprio sistema já tem esse gerenciamento, né, financeiro, ali, que tu pode lançar tudo ali e fica mais fácil, né, inclusive tu visualizar, né, em relatório, enfim. No escritório hoje a gente faz, né, dentro do sistema todos os lançamentos, mas além disso a gente faz, né, a separação do percentual do fundo de reserva e também o planejamento orçamentário do próximo mês. Então a gente separa todas as despesas do próximo mês ali já garantido e mais o fundo de reserva, entendeu? Mas claro, isso aí é de cada um, a definição de como vai fazer cada um. O importante é ter tudo isso organizado, né, e que tu possa visualizar um relatório de forma fácil e eficiente, né? Isso serve para quem está começando, né? Porque se tu não tem condição de pagar um sistema, tu tem acesso, todo mundo tem acesso a uma planilha de Excel. Você pode pegar vários modelos na internet aí, gratuitos,
E não pode ser uma desculpa para tu não fazer uma boa gestão financeira do teu escritório. Até um ponto que eu já falei isso nos outros episódios anteriores, né? Que é a CAASC que disponibiliza o sistema, né? De forma gratuita. Bem lembrado. Então, mesmo que você seja sozinho, você tem esse sistema à disposição, né? E ali você pode fazer tanto a gestão dos processos como também a gestão financeira. Então, tem isso gratuito, né? Não precisa inicialmente fazer um investimento para isso. Né? E qual a dica, Cadu, para quem está fazendo esse gerenciamento, né? Tem um dia específico? Como é que tu faz esse controle, né? Como é que tu monitora e gerencia a questão financeira do escritório? Não sei se é responsabilidade. Hoje eu sou responsável pela gestão financeira e administrativa do escritório. Mas eu tenho 2 controladorias dentro do meu escritório. Uma controladoria jurídica, que cuida toda a parte operacional de processo, mesmo, né, distribuição de tarefas, enfim, e uma controladoria financeira, que aí ela faz toda essa parte de gestão financeira, de lançamento, né, dentro do nosso sistema de gestão, é esse controlador financeiro que faz, né? E no final a gente emite relatórios, né, analisa, né, com os sócios, enfim, eu estou em contato direto com ela, claro, eu sei o controle da conta, quem faz sou eu e a controladora financeira, mas todo mês a gente, final do mês, faz um relatório completo de tudo que entrou, tudo que saiu, as áreas que deram mais lucro, as áreas que deram prejuízo, para a gente avaliar até o planejamento do próximo mês do escritório, né? Então, no meu escritório é assim que a gente funciona hoje, né? Mas até chegar aqui a gente passou, né, por várias fases de adaptação, né? E não quer dizer que esse meu modelo é o modelo correto, não. Esse é o modelo que funciona lá no meu escritório, né? A gente organizou dessa forma, né? E tem funcionado muito bem. Acho que não muda muito em relação ao que nós temos lá no escritório, né? Eu também sou responsável pela parte financeira hoje, era minha sócia, mas também contratamos uma pessoa que hoje está organizando o financeiro, porque tem muita parte assim, burocrática mesmo, que não há necessidade de um dos sócios estar fazendo, né? Então, a emissão de notas, isso tudo já é feito por um terceiro, né? Por uma funcionária nossa, né? E a questão de ver o que caiu na conta, então a gente liberou parcialmente, né? Ela tem controle parcial da nossa conta, então ela consegue pegar extratos, né? E visualizar o que caiu, o que deixou de cair, fazer as transferências da parte dos clientes. Então toda essa parte de gestão é feita por uma pessoa dentro do nosso escritório. Algumas coisas necessitam, dependendo do valor, tem a nossa autorização, né? Então tem que ir lá e liberar, mas ela já faz toda essa parte de essa transferência e eu só vou lá e libero, né? E pagamento de funcionários, então tudo isso tem uma pessoa que faz pra gente também, né? E da mesma forma, no final do mês eu gero esses relatórios, então eu sei quanto que entrou, quanto que saiu, né? E daí entra até a questão do DRE, né? Que o DRE, daí tu vai ver realmente a questão do lucro mesmo, né? Então tu vai ver quanto que tu gastou com o pessoal, né? Quanto que a questão do variável, então quanto que tu... Porque o DRE ele serve justamente para isso, né? Porque às vezes tu tem a questão do lucro, mas tu não sabe, né? Ou teve um prejuízo e tu não sabe de onde é que veio. Então tu vai ter esse filme ali do teu escritório ali, dizendo quanto que teve de faturamento, mas quanto que foi teu faturamento líquido mesmo, né? A tua receita líquida, deduzindo os impostos, e depois vem toda a parte operacional, né? Então a questão do pessoal, o que tu tens ali de fixo, né? Nós temos secretária, temos seletistas, então tem alguns funcionários ali, facilitadores dos nossos escritórios, que são fixos. Então a gente já sabe que aquele gasto todos os meses vai ter aquele gasto com aquele pessoal. E também tem todo o gasto operacional, né? Tem questão de aluguel, internet, telefone, então tudo coisas fixas que estão lá, que a gente sabe que vai estar todos os meses. E temos os gastos também variáveis, né? Temos facilitadores lá que ganham por comissão, né? Temos parceiros, então, poxa, quanto que a gente que estão passando, de repente o Cadu passa um processo para a gente fazer e temos uma parceria que vão passar para o Cadu, quanto que nós passamos por os parceiros esse mês? Então é um gasto variável, às vezes vou passar muito naquele mês, poxa, por que esse mês a gente passou tanto variável, né? Então é aí que entra o teu estudo, né? Na planilha. Então por isso que o DRE, e muita gente nem conhece, né? O demonstrativo de resultado do exercício, que até recomendo aí para quem ainda não conhece ou não aplica, dá uma olhada, né? Tem a questão do fluxo de caixa, tem o DRE também. Estudar mais a fundo, porque ali realmente vai saber a questão do lucro, né? Então tu vai ver onde é que cada um dos itens... A gente consegue medir né, realmente o que está dando resultado e o que não está, né? Porque às vezes tem coisas dentro do escritório que a gente tem que abrir mão para poder
né, investir mais aonde está dando mais resultado, né? E aí, claro, a DRE é super importante para poder ter essa avaliação de números, né, para tomada de decisão. E deixando bem claro, né, pessoal, a gente está vendo aqui, né, não tem uma receita de bolo pronta, né, são parecidos, o caminho a gente sabe qual é, né, a gente sabe qual é o caminho a seguir, e só que assim, cada escritório vai se ajustar à sua maneira de trabalhar, né, como vão fazer as reuniões, como vão fazer a controladoria, como que vão arrumar, ver, né, estudar, na verdade, uma melhor maneira de fazer esse controle financeiro, né, do escritório. Até falar isso aí, eu estava lembrando, né, que a gente vai realmente ajustando ao longo do tempo, né? Tu vai vendo as necessidades e alguns detalhezinhos que às vezes tu nem pensa no teu dia a dia, poxa, isso aqui faz a diferença, né? Tipo algo que a gente começou a fazer não faz muito tempo, mas tu organizar datas. Então tu passar para os teus facilitadores, né? Que é para quem já tem algum funcionário ou para si mesmo, né? Tipo, tu ter um dia bom de pagamento, né? Tanto de pagamento quanto de recebimento. Então dizer, olha, sempre quando for fechar um contrato, tenta fechar pro dia tal, é o nosso dia bom de recebimento, porque no dia X a gente vai fazer o pagamento das folhas, dia de aluguel, então é importante a gente fazer caixa aqui antes dessa data de vencimento. Então tu ter o dia bom de recebimento é um toque que a gente viu que fez a diferença no escritório. Assim como a data de pagamentos também, a data que tu vai fazer o pagamento de conta de luz, de água, de telefone, de aluguel, se tu conseguir ajustar, né, ou vai comprar timbres, parte de marketing, poxa, vou jogar tudo lá pro dia 20, que é o dia bom para nós para pagamento, porque de início do mês a gente já paga nossas folhas. Então tu ter o dia bom de recebimento e o dia bom de pagamento, isso aí foi algo que fez diferença pra gente, né, e já deixo aqui também como recomendação aqui para quem tá iniciando, né. Então, são tantas coisas, né, e que a gente tem que parar de pensar, mas eu acho que tudo é questão de gestão realmente, né, você pontuar o que é importante para o seu escritório, e é chato, né, tu tem que fazer todos esses controles, todas essas reuniões, tem que tirar um tempo para isso, não é só advocacia, né, realmente é a parte de gestão financeira, porque se você não fizer isso hoje, lá na frente vai ser muito mais difícil, quem sabe lá na frente você já não vai ter mais o seu escritório, né. Eu queria também aproveitar, assim, a gente tá falando de gestão financeira, né? O Alexandre falou DRE, e a importância das metas, né? A gente faz o DRE, mas a gente coloca lá quais as nossas metas para esse mês, né? Então, o teu escritório, ele precisa sobreviver, né? Ele precisa ter um caixa, ele precisa ter dinheiro. E o DRE, a gestão financeira, o fluxo de caixa, ele vai servir para isso também. Para tu ver, para tu ter uma noção de mais ou menos quanto entra em cada mês, até porque na advocacia tem muita questão da sazonalidade também, né? Os meses bons, os meses ruins, somente em certas áreas. E a importância de saber ali, hoje, esse mês a gente vai estar de meta tanto, né? Poxa, a gente não alcançou, por que a gente não alcançou? Porque esse mês foi tão ruim? Se autoavaliar. Fazer essa avaliação, porque se realmente não adianta ter uma gestão financeira e não tem dinheiro no caixa, né? Então a importância de estar sempre ligando isso, né? A gente fez a meta, as reuniões ali no escritório a gente fazia mensal, hoje é semanal, né? Toda sexta-feira. Realmente para discutir tudo isso, gestão financeira, gestão de escritório, nossas metas, o que cada um vai fazer, mas a gente sempre tem uma reunião mensal ali para definir, né? Olha, as metas foram batidas, não foram alcançadas, não foram, por que não foram alcançadas, né? Realmente foi um mês ruim em qual área, né? Qual área a gente está penando mais, a gente vai tentar investir. Isso é muito importante, né? Mais um pouquinho ainda para a gente falar sobre a questão da gestão financeira. Quando acontecem custos inesperados, assim, eu já até citei algumas coisas aqui, mas qual seria o melhor caminho aí? O que a gente, um advogado que está começando hoje, ele tem que fazer para quando acontecer esses casos aí? Vamos lá, né? Eu acho que assim, ter um fundo de reserva já é uma forma de ter essa organização para esses imprevistos, né? Vai ser utilizado para isso, né? A previsão orçamentária, enfim, é uma forma de prevenção, né? Eu vejo dessa forma, né? Claro, o ideal é tu ter já definido a forma de utilização desse fundo de reserva, né? Mas claro, tá ali como uma reserva. Se precisar, né? Por que não usar? Porque
quando a gente tem um caixa gordinho, é fácil a gente esquecer desses momentos, né? Mas eu acho que para quem está começando realmente, quando acontece alguma coisa assim inesperada e a pessoa não tem de onde tirar um dinheiro para fazer, é complicado, né? É importante quando a gente tem com quem a gente contar, né? Tem uma família e tal, mas olha só a importância se a gente faz um fundinho de reserva ali para realmente não mexer para esses momentos, né? Para não precisar ter esse momento de ir lá ou no pai ou na mãe. Mas eu acho que esse aí é o caminho mais viável no início, né? Queira ou não queira, foi onde a gente recorreu no início, né? Se a gente for recorrer lá nos primeiros episódios, a gente chegou a falar sobre isso, né? É a questão de se planejar realmente antes, né? Foi algo que a gente meio que não fez, né? Não fizemos, a gente só foi contando com a família mesmo, né? Entramos sem recurso, sem fazer aquela continha, poxa, quanto que a gente vai gastar em 12 meses? Será que a gente vai ter recurso em 12 meses? Poxa, quanto é que a gente vai gastar de aluguel? Tá, nós temos aluguel para pagar, telefone, então já temos aqui, vamos chutar aí, 5 mil reais, vou abrir hoje, vou ter de gasto mensal. Eu tenho esse recurso para um ano, pelo menos. Vou contar que em um ano talvez vai pelo menos estar se pagando o escritório. Então vai ter que ter ali pelo menos, 60 mil guardado para pagar um ano de 5 mil por mês, né? Então isso aí talvez seja a primeira coisa, né? Poxa, eu tenho condições de abrir um escritório hoje? Ou se faltar dinheiro, eu vou ter um suporte? Ou será que eu já vou ter que fazer um empréstimo, já começar pagando juro, né? Que já vai descontar no meu lucro, então tu já entra negativo, né? Então tu entrar, né, na dificuldade que tem na advocacia, que a gente sabe que é uma dificuldade tu entrar hoje no mercado e já começar a cobrar consultas e receber processo, porque leva um tempo, né? A gente sabe que leva um tempo. Então pode ser que tu comece hoje na advocacia e pegue um bom processo e já se pague, né? E se tu tiver um bom caixa e uma boa reserva, só vai ajudar, não vai atrapalhar em nada, né? Mas eu acho que a organização é realmente tu se antecipar para não acontecer isso, do inesperado, né? Eu acho que é o mais correto, né? Tipo, nós que já estamos mais tempo, né? Se acontecer, lógico, igual a pandemia que aconteceu, ou qualquer coisa que aconteça no governo pode às vezes refletir, né? Mas a gente tem que ter um caixa, tem que ter uma reserva, a gente já sabe mais ou menos o número X que a gente precisa para cada mês, né? A gente já tem um balanço que a gente faz sempre, né? Então a gente é obrigado a ter esse fundo, no caso de uma emergência a gente tem que ter esse cronograma, né? Lógico, saber quanto que eu vou pagar mês que vem, ainda que não entre nada de honorários, né? Eu tenho já o recurso para bancar o próximo mês, eu tenho funcionários, enfim. Então, quando tu já está um pouco maior, tu já tem isso. Mas no início, praticamente, tu vai contar que mês que vem não vai entrar nada, né? Então, tu tem que ter realmente esse caixa antes, né? Então, não vai ser algo que tu não está esperando. Pô, tu tá esperando já é o pior, né? Então, eu acho que a organização, antes de abrir o escritório, se não tem caixa, sinceramente, que eu não recomendo abrir um escritório, assim, dizer, poxa, eu não tenho, mas eu vou entrar porque eu vou começar a faturar no primeiro mês. Uma sugestão que até a gente deu nas anteriores ali, é que no início, né, para fazer esse planejamento, fazer esse levantamento, um caixa de investimento, que se utilize os escritórios compartilhados, né? Da Caixa, que está à disposição de forma gratuita, todos os advogados, né? E é uma forma de tu conseguir fazer esse levantamento, esse planejamento, para aí sim abrir o seu escritório, né? Redução de custos, né? Inicial, é isso aí. Eu, como dei o meu exemplo lá, eu roubei a sala da casa dos meus pais para não pagar aluguel, né? Abri, tirei o sofá deles lá, botei a minha mesa e comecei a atender na casa, na sala da casa deles. Então, eu já não tinha o custo de aluguel, era uma questão a menos que eu tinha que me preocupar no próximo mês, né? Sim. Enfim, então assim, é uma sugestão, né? Para se planejar, para começar a fazer esse caixinha, né, inicial de investimento aí, utilize os espaços aí que estão à disposição de todo advogado que eu tenho. E se tu não conseguir trabalhar aí no escritório compartilhado, e se tu não conseguir fazer um caixa sem esse custo, imagina tu tendo um escritório, né? Então, se tu não consegue guardar um pouquinho para abrir um teu escritório daqui a um ano, né, ou 2 que seja, imagina se tu abrir o escritório antes, né? Olha o tamanho do custo que tu às vezes vai criar uma bola de neve, né? Porque vai fazer muitas dívidas para poder abrir o escritório, comprar mesa, comprar computador, né? São várias coisas que tem que comprar, às vezes pagar a internet, pagar aluguel, fazer um contrato de aluguel de um ano, de repente, né? E acabar caindo numa dívida grande, né? Sim, então, às vezes até desanima, né? Isso, né? Tu entrar numa bola de neve dessa aí, daqui a pouco tu até desanima e não pretende não mais ter o teu escritório. É possível sim ter, né? Bem planejado, bem feito. Isso.
não tem como dar errado, né? Tem uma música do Raul Seixas que diz, né? O que eu quero, eu vou conseguir, né? Então, cara, se tu planejar, né, definir tuas metas e fazer isso de forma organizada, não tem como dar errado. Então, a nossa dica realmente é que a gente não quer estragar o sonho de ninguém. A gente quer que vocês tenham realmente uma vida mais fácil, né? Uma trilha, realmente a trilha do sucesso, né? Você se planejar para daqui, de repente, um ano você não ter que fechar o escritório, ter que, de repente, né, sair mais desanimado, de repente não ter vontade de abrir novamente um escritório. Porque realmente o sol aí tá aí para todos, né? Eu acho que a gente acredita que se planejar da forma correta, seguindo as dicas que a gente deu aqui, com certeza aí tu vai ter um escritório de sucesso e da forma correta, né? Sem estar com muita dor de cabeça no futuro aí. Agora vamos passar um pouquinho, a gente já falou bastante sobre a questão financeira. Outra situação que precisa de muita atenção no escritório de advocacia, principalmente quando ele vai crescendo, né? Eu acho que quando tem um processo ou dois é muito fácil controlar um prazo, é muito fácil controlar onde é que está esse processo, mas quando a empresa vai crescendo, o escritório vai crescendo, a gente vai perdendo o controle, né? Então, Cadu, qual a dica aí que tu dá aí, essa questão de gerenciamento e controle de processo aí, para quem tem um escritório hoje que está crescendo, né? O que a pessoa deve fazer aí? O primeiro passo, né, que eu vejo é fundamental que se tenha um bom sistema de gestão, né? Um sistema eficiente que tu possa lançar todas as informações ali dentro e ter ela de forma resumida e detalhada quando tu precisar, né? Como eu falei, Caixa também, a OAB aqui de Santa Catarina fornece esse sistema de forma gratuita aos advogados, então não tem desculpa, né, para não começar dessa forma, desde que seja, né, sozinho, ou em 2, ou em 3, né? A melhor forma de começar é ter o sistema. Tendo o sistema, como tu vai fazer para lançar essas informações dentro do sistema? Se for 2, já dá para definir, né? Montar uma controladoria com 2 pessoas, né? Um cuida, né, da parte técnica, o outro cuida da parte de gestão, né? Só um exemplo, por exemplo, né? O ideal é que quem cuide dessa controladoria tenha uma certa experiência já na área jurídica, né? Seja advogado, realmente conheça o processo, enfim, para poder cuidar, né? E ali dentro desse sistema lançar todas as informações. Então o ideal é que seja um controlador, né, que cuide do recebimento das intimações, né, que distribua as tarefas, né, de prazos, né, que monitore a utilização do sistema, porque todos têm que utilizar, né, e lançar as informações ali dentro, o controle do cumprimento das tarefas, né, para ver quem está fazendo, quem está produzindo, quem não está, e realmente organizar, né, organizar o fluxo de informação que chega e sai de dentro do escritório. Assim como no financeiro, na parte processual ainda mais é importante, porque a perda de um prazo pode, né, além da perda do processo, pode te gerar um processo disciplinar, né? Então, quanto mais tu cuidar, zelar e de forma organizada da gestão dos teus processos, facilita. E tu começar dessa forma, começar de forma já organizada com um sistema, com uma controladoria, isso, o escritório crescendo, não vai perder essa linha, né? O escritório vai crescendo em volta dessa tua organização. E cada vez, claro, tu vai adaptando ao tamanho do teu escritório, mas vai estar organizado. A chance de tu perder um prazo, de tu cometer um equívoco no zelo do processo é muito menor, né? E para auxiliar o pessoal aí, né, que está começando, realmente, se tu não tem condições financeiras de contratar, né, tem outras formas de fazer, mas eu ia dizer, a gente começou planilhando, né, de novo, no Excel, colocando lá os processos, os prazos, cada um tinha a sua maneira de cuidar. Mas hoje, né, atualmente, a gente já tem, né, a Caixa já oferece um sistema, né, e nesse sistema ele oferece a controladoria, né, você vai lá, coloca o prazo, ele vai te avisar o prazo, a data, foi marcada a audiência X, né, tal. Fazer a captação dos tribunais, das intimações, né, em nome dos advogados daquele escritório, enfim, ali tu vai... Dentro também vai ter o controle financeiro ali dentro desse sistema, né? Vai ter agenda, pode conseguir organizar o teu escritório de uma forma bem eficiente, utilizando só o sistema ali, né? Mas claro, o importante é que se tem alguém para fazer isso, né? Não ficar todo mundo faz, todo mundo lança, não. O importante é que uma pessoa faça essa distribuição e esse controle
para poder ser mais eficiente. Aquela pessoa ser responsável por cobrar um prazo que deixou de ser cumprido naquele prazo estipulado no sistema, né? De que forma cumpriu, porque esse controlador também vai revisar as peças para que manter o padrão de qualidade do escritório que a equipe definiu, enfim, tudo isso, né, vai ajudar e facilitar a gestão do escritório. Eu vejo que essa parte da controladoria, ela vai em direção da gestão estratégica do escritório mesmo, né? Porque tudo vai ser questão, tu aplica as metas e lógico, uma coisa está sempre casada com a outra, né? Porque tem a questão do financeiro, tem a controladoria, mas para ti, por exemplo, hoje para te definir, eu quero ter um percentual X ali de procedência nas minhas ações, né? Poxa, eu quero ter 80%, 90% de procedência em primeiro grau. Como que eu faço para chegar lá, né? O que está dando errado, que eu não estou chegando lá, né? Porque daí essa controladoria que vai conseguir ver, poxa, onde é que tá faltando documentos, né? Poxa, a nossa peça não está faltando pedido, né? Nós estamos fazendo acordo cedo. Vai conseguir medir as áreas que estão dando mais retorno e as que estão dando mais prejuízo, né? Então, ali tu vai conseguir avaliar, vai conseguir verificar se houve erros, quem cometeu esses erros, né? De que forma corrigir esses erros para ser mais eficiente. Então, para tudo isso serve a controladoria, né? Como eu falei antes, no meu escritório temos duas, né? Controladoria jurídica, que cuida toda essa parte do processo, contratação de correspondente, gerar custos, expedicionamento, tudo a controladoria que faz. Ela distribui, né, a produção para a equipe, determina os prazos, né, recebe as intimações, avalia e encaminha para os responsáveis e cobra a conclusão desses prazos, dessas tarefas, cuida do controle da agenda de todo mundo, né? Como eu falei, faz levantamento de custas, contratação, avaliação, tudo ali. E o financeiro, a controladoria financeira faz tudo aquilo que a gente falou lá, né? O controle de lançamento, de contas de escritório, planejamento, tudo isso. Então, claro, o meu foi dividido em duas, mas nada impede que se faça uma controladoria para fazer tanto financeiro como a parte processual, né? Essa pessoa que está na controladoria, ela não deve estar na produção, né? Porque já vai ter tudo isso para coordenar, né? Então, o ideal é que se fique alguém na produção e alguém cuidando da controladoria, né? Se for duas pessoas, né? Se tiver uma equipe maior, claro, vai facilitar, né? Vai dividir a produção entre a equipe ali, enfim. Mas tudo isso é organização. E importante que tu falou ali, né? Até tu falou que dá para unir os dois em uma só, mas eu acredito também, como tu falou, a importância de separar as duas, né? Que a importância para quem está na controladoria de processos ali, né? Gestão dessa parte, acho que ter realmente o conhecimento jurídico. Nosso, pouquinha coisa diferente do teu ali. Até para passar para o pessoal, a gente aqui também aprende um com os outros, né? E eu queria perguntar para ti, a pessoa que faz controle de prazo no teu escritório, independente da área, ela tem essa expertise, ela consegue passar bem isso? É uma advogada sênior no escritório que... Independente da área? Independente da área. Porque daí a gente sabe, o trabalhista tem um prazo, né? O civil tem outro. Como é que ela faz? Ela faz todo esse controle. Né? Na verdade, sim, os sócios do escritório têm expertise em áreas diferentes, né? E quando a controller do escritório verifica uma situação que gera dúvida para ela, ela vai ao advogado sócio responsável por aquela determinada área, né? E nós, como sócios, também somos supervisores, né? E aí, quando ela está corrigindo alguma peça ou está verificando algum prazo que vai lançar para a equipe responsável, ela tira essa dúvida conosco também, né? Então, a gente define ali, e assim, a gente padroniza a operação. Por exemplo, uma inicial, a gente determina um prazo, independente da área que for, né, para a conclusão da inicial, de 5 a 10 dias. Né? A gente lança ali. A pessoa que ela vai distribuir esse prazo, ela tem esse prazo ali inicial para estar com a peça pronta, passar para a revisão da controller, né? A controller aprovar a peça e fazer o protocolo. Quem faz o protocolo é também o controller. Né? Faz a distribuição, a cobrança, a avaliação e o peticionamento. Né? Então, é dessa forma que funciona lá. Né? Não, e é importante, e lógico, a questão de ter duas controladoria ou mais, vai depender do tamanho do escritório, né? Tu começa sozinho, tu é o controller e tu faz, isso né? Vai depender da forma que funciona no teu escritório. Claro, né? também.
Jonathan falou que não tem uma receita de bolo pronta, né? A gente foi adaptando, nem sempre foi assim. Isso foi uma coisa que definia há pouco tempo, né? Antes a controladoria fazia tudo, né? A gente tinha uma pessoa formada em administração que cuidava de toda essa parte, né, da controladoria processual e também a controladoria financeira, né? E agora que a gente definiu que o melhor para esse momento do escritório seria separar as duas, né? Fazer duas controladorias, que aí não se mistura, né? Ali a controladoria jurídica fica responsável só pela questão procedimental ali e dos processos dentro do escritório, e a financeira só o financeiro. E aí cada uma pode focar muito melhor nas suas respectivas áreas do que se estivesse fazendo tudo, né? Legal. Eu acho que, resumindo, o importante realmente, independente de como vai fazer, é ter, né? Tem que ter essa controladoria, né? Tem que ter esse controle para te conseguir planejar, para te conseguir visualizar algo lá na frente, né? Então, tudo que qualquer meta que tu vai colocar, tu tens que ver como que tá hoje, vir até o dia de hoje, né? Poxa, como que tá a minha situação hoje? Para daí tu planejar o futuro, né? E o que eu disse, o sistema ele é fundamental. É fundamental. Dentro do sistema já tem tudo isso, né? Só vai ter a pessoa para alimentar esse sistema, né? E não só alimentar, mas cobrar da equipe que se faça, né? Então, o sistema vai te dar tudo isso. Né? Se tiver algum negativo lá, poxa, não cumpri um prazinho aqui, tá aqui, ó. Então já vai lá cobrar a pessoa. Né? Isso, Então o sistema já vai avisar, E assim, né, pessoal, parece que a gente tá falando com algo muito chato, né? Mas como isso facilita a nossa vida, né? Olha só a tranquilidade que a gente chegar no sistema, olhar no sistema, ele sair uma publicação, tem um prazo, data tal. Amanhã tem uma audiência. O meu prazo acaba amanhã, como é que eu faço? Será que eu vou terminar esse prazo hoje? Porque amanhã eu tenho que focar na audiência. Né? E quanto que a gente ganha de tempo com essa organização, né? A maioria dos sistemas replica isso em aplicativo, né? E no aplicativo tu botas ali, né? Tá sempre com o celular. Quem tem não tá com o celular na mão hoje, né? Então tu recebe essas informações na palma da tua mão, né? Avisando, teu prazo vai vencer amanhã, não fizesse ainda, né? Ou assim, amanhã fez uma audiência, tá preparado, tá ali, né? Então tá na palma da mão. Facilita a organização, facilita o trabalho e assim ela te dá mais segurança para te realizar as tarefas do dia a dia. Eu lembro que quando a gente começou, a forma que eu fazia o controle de prazo era porque a gente recebia as publicações online, né? A gente não tinha o sistema que a gente tem hoje. Eu tava aqui do meu lado da mesa os prazos, né? Então o prazo começava a ordem em cima tava vencendo, embaixo e o seguinte, a audiência a gente tinha agenda. Eu também contava na agenda, mas agenda física. Mas era algo que eu olhava, né? Então aquilo ali tava, o prazo é amanhã, beleza, vou terminar hoje. Mas hoje, com o sistema, como facilita a nossa vida? Tu trabalha com o sistema aberto, né? Tá lá a audiência, eu tô aqui né? Tô imaginando o nosso sistema, né? Audiência, prazos, como falou, tem algo vermelhinho aqui, o que é, né? Eu vou lá, abre ali, eu baixo da minha agenda, tem um atendimento hoje. Primeira coisa que eu faço hoje quando acordo, tu falou do celular, tem o celular aqui, eu abro, vou lá, olho a minha agenda, vou olhar se tem prazo. Prazo até que hoje a gente não cuida mais dos prazos, a gente fica mais na gestão do escritório, mas eu também consigo verificar se tem alguma coisa pendente ali que algum funcionário não fez, né? E até tu, como gestor, né, como faz parte da administração do escritório com os outros sócios, poder cobrar da controladoria para que ela cobre da... Isso. Né? Claro, isso se a controladoria não estiver cobrando de quem deve, né? Mas tu também tá de olho, né? Tu também tá cuidando. Eu não foi muito diferente de ti, eu também tinha a pilha de intimação lá da mesa, mas eu fazia uma planilhazinha ainda de Excel para, né, lançava sempre o prazo ali com D-2 ali para não correr o risco de perder qualquer prazo e fazer aquele controle, dava baixa. Então assim, eu já estava meio que criando um sistema ali de segurança, né? Mas também era uma pilha de intimação no lado ali, olhando e andando baixo, trocando, né? Botando para cima, para baixo, enfim. Mas o sistema facilitou muito a nossa vida. Até eu não sei se entra nesse tema de hoje, né? Mas que eu acho que tá ligado, né? A controladoria, tu controlar o procedimento em si de atendimento, tudo padrão, né? Então eu acho que também entra um pouco. Então, porque às vezes a gente acha que, poxa, é controlar os prazos e tal,
Mas a gente tem feito um trabalho lá bem acentuado nessa questão, né? Poxa, o cara que ligar no nosso escritório de Biguaçu e ligar na Palhoça, ele vai receber o mesmo atendimento ao telefone. Tem que receber o mesmo atendimento, tem que atender da mesma forma. Não só no telefone. Isso, presencial por telefone. Isso. Até na nossa controladoria a gente tem um formato de atendimento. Quando a pessoa entra lá, tem padronizado como que ele vai ser atendido pelo escritório. Claro, já tem um manual de procedimentos, o POP, né? E, então ali já está detalhado como que aquela pessoa que está na recepção vai atender o cliente. O que ele vai fazer depois, né? Como que ele vai passar para o advogado responsável. Está tudo ali. E além disso, né, além do controle da qualidade do atendimento, também vai ter o controle da qualidade da gestão processual, né? O controle da qualidade das audiências e tudo isso feito pela controladoria, né? Tudo com checklist, um passo a passo, né? E eu acho que a gente deu um salto assim, considerável a partir do momento que a gente realmente colocou essa questão do POP, né? O procedimento operacional padronizado. Porque é aquela coisa da secretária assinar o POP quando entra, tu lê com ela ali, ó, esse aqui é o teu POP, ó, aqui, o que tu tens que ter de qualidades, ou o teu procedimento que tens que fazer quando tá no escritório. Então tu vai chegar às 8h30, tu tens que fazer o café, tens que olhar se tua mesa tá organizada, tens que acender a luz, ligar a televisão. Então o passo a passo de tudo, para não dizer que, poxa, isso aqui tá no teu POP, por que tu não fez, né? E lá no final dizer o que não pode. Olha, tu não pode comercializar algo aqui dentro, tu não pode tirar qualquer tipo de material aqui dentro. Então tudo isso é um passo a passo, né? E que ela assinou no dia e que se ela não estiver cumprindo, ela está quebrando uma regra do escritório, né? E pra gente viu que nós crescemos muito nesse sentido de organização quando a gente conseguiu colocar um POP, um procedimento operacional para cada um. Então o advogado ele tem um POP lá, dizendo passo a passo, como que ele deve fazer, como que ele vai abrir uma pasta no nosso sistema, como que ele vai delegar uma tarefa. Enfim, ele tem um passo a passo, né? Porque ele também delega tarefas, né? A controladoria ela faz, mas ele também quando atende um cliente, ele delega uma tarefa para um estagiário, para uma secretária, para marcar uma audiência, enfim. Então todo mundo delega tarefa e a controladoria ela vai controlar para ver se as tarefas estão sendo cumpridas, né? E eu acho que esse procedimento, eu acho que realmente é a chave, né? Tu ter um passo a passo para tudo. Poxa, por que a luz ficou desligada? Quem que era o responsável por desligar a luz da recepção? Ficou acesa. Então tem lá quem que é o responsável, né? Até padronizar a comunicação dentro do escritório, né? Hoje a gente usa tudo dentro do sistema. Então não tem como alguém falar que eu disse isso ou eu não disse isso, porque todo o fluxo de informação vai estar padronizado, vai estar dentro do sistema, né? Então a possibilidade de tu perder a comunicação, né, ou falhar na comunicação reduz significativamente, porque está tudo ali como tu deve fazer. Tudo documentado, se tu não né? fez, a gente vai saber quem errou, né? E lá no escritório a gente é um pouquinho diferente, né? A gente tem um manual de procedimentos e tem um regimento interno, né? E aí a gente faz tipo um contrato de comprometimento da equipe com esse sistema de padronização, né? Sim. Para que a qualidade do escritório cada vez melhore mais, né? E assim, né, tudo isso vai combinar numa coisa, né, a gente tem aqui do público que tá iniciando a carreira e abrindo o escritório, tem que fazer tudo isso que a gente tava falando aqui, né, e a gente tem um cara que já tem um escritório que tá totalmente desorganizado, né, então, mas os dois ali, para quem quiser realmente começar a organizar ou já começar organizado, muito importante a gente falar também sobre a gestão do tempo, né? Como é que a gente vai fazer toda essa gestão ali para que tudo aconteça dentro do prazo, da forma correta, para que de repente o controlador lá não se perca no prazo, ou eu que Jonathan, abri um escritório agora, como é que eu vou fazer tudo isso, né? Como é que eu vou gerir meu tempo? Eu não dou tempo, vou ter que advogar, fazer audiência, fazer petição, fazer gestão do meu escritório, né? Então, qual a dica aí pra galera que tá começando aí? De repente vamos começar pra essa galera que tá abrindo um escritório, né? Se começar organizado, ter um sistema já é meio caminho andado, porque no sistema vai te reduzir o tempo de controle, né? Porque se tu, desde o início, estou abrindo meu escritório hoje, já abri com o sistema, tu já começar a lançar as informações de forma correta, de forma organizada dentro desse teu sistema, o próprio sistema vai trabalhar para ti, né? Vai reduzir o teu tempo que tu vai ter que estar controlando ali, desde que tu lance as informações e alimente esse sistema, né? Tu vai otimizar tempo, com certeza. O sistema para mim é fundamental em qualquer escritório, seja de uma pessoa ou 50, entendeu?
Então, essa questão da gestão do tempo aí, eu acho que parece que o dia fica pequeno realmente, né? Todo mundo diz que, poxa, parece que passou o dia, parece que eu não fiz nada, né? E a questão das redes sociais, isso tudo acaba tomando muito nosso tempo, né? E é algo que a gente discute bastante lá no escritório a respeito disso, né? E até há pouco tempo ainda recomendei um livro pro Jonathan, tudo, e eu tô lendo ele, porque a gente quer sempre ficar melhor e aproveitar mais o tempo, né? E agora até me fugiu o nome do livro, depois se eu lembrar eu passo aqui, mas o que ele fala em tese assim no livro, né? Primeiro porque a gente está sempre com metas, né? Tipo lá no escritório, o Cadu também, né? De sempre querer, né, prosperar, né? Não deixar o escritório cair. E tem aquela coisa, né? De quando ele está numa linha ali que ele não está crescendo, provavelmente ele vai estar caindo, né? Então a gente tem que estar sempre tentando realmente estar aumentando e projetando algo a mais no escritório. E só que tem hora que nos falta tempo, porque eu sou casado, tenho 3 filhos, né? E tenho um escritório, né? Agora nesse momento a gente está aqui gravando o podcast, eu não estou lá no escritório, nem estou em casa. Então, e como que está, né, funcionando lá? Como é que eu coloquei esse horário na minha agenda, né? Enfim, e esse livro ele fala muito sobre isso, né? Sobre tu tirar as coisas da tua cabeça. E para mim foi uma grande sacada, assim. Porque o que acontecia, né? Às vezes eu saía de casa, a mulher pedia para passar na farmácia, a minha mãe pedia outra coisa, e eu sabia que tinha alguma coisa no escritório para resolver, né? E o que o livro ele fala, né? De tu ter uma caixa de entrada, que tem um aplicativo no teu celular, ou seja, de forma física, né? Mas tudo que te pede ou que tu tem um compromisso para fazer, tu botar naquela caixa de entrada, para te tirar da tua cabeça, porque tua cabeça é para pensar. Senão tu fica como um HD que tu vai acumulando um monte de coisa e quando tu quer pensar, tu não consegue raciocinar, que é a principal coisa na tua cabeça é realmente pensar, né? E para mim foi extraordinário isso, né? Então hoje tudo que me pede, eu tenho o que eu tenho que fazer, que eu consigo fazer do meu celular, o que eu tenho que fazer na rua, então tem várias caixinhas lá, fazer na rua. Então, tipo, a hora que eu vou sair na rua, tem as tarefinhas que eu tenho que fazer na rua. Porque eu sei que quando eu estiver na rua, poxa, eu vou aproveitar para fazer todas essas atividades. Atividade no computador. Porque a hora que eu estiver na frente do computador, eu vou fazer aquela atividade. Atividade para fazer em casa. Atividade no escritório. E daí nós organizamos lá também o passo a passo, pastas que são ali que eu, Jonathan, Tati, né, e outros funcionários lá que estamos conectados, que um entra, já passa a tarefa para o outro, né? Então a gente consegue trabalhar em harmonia também. Então da minha caixa de entrada, eu vou botar uma lá para dentro do escritório, a outra é lá no pessoal. Então daí, quando eu sentar, eu vou distribuir. Mas daí eu já tiro aquilo da minha cabeça. Porque às vezes não acontece que tá na rua e passa um cliente, ô Cadu, como é que tá o meu processo? E daí como que tu vai lembrar daquilo dali na segunda-feira? Então tu vai ter que botar, porque senão tu vai ficar pensando, poxa, eu não posso esquecer do processo daquele cara. Então ao invés de tu estar pensando em produzir alguma coisa, tu tá com aquilo dali na tua cabeça que tu não pode esquecer. Só que daqui a pouco talvez vai passar outro cliente, a tua esposa vai pedir alguma coisa, teu filho vai querer ir no shopping, vai ficar alguma coisa pelo caminho, e a tua cabeça, e daí tu vai ficar estressado. Porque o que te estressa realmente é a quantidade de coisas que tem na tua cabeça, né? Então, para mim foi extraordinário organizar o tempo dessa forma. Eu primeiro descarregar tudo que eu tenho em algum lugar, e daí eu começar distribuindo datas, né? Poxa, esse aqui agora eu vou fazer, esse aqui eu vou fazer só quando eu estiver na rua. Então eu consigo realmente me organizar o tempo, né? É a arte de fazer acontecer, o nome do livro, né? Então quem quiser comprar o livro, eu super recomendo, né? Me ajudou muito e eu ainda estou colocando em prática aí, mas é muito bom, né? Porque realmente é um desafio o nosso dia, né? Porque a gente quer estudar, né? Para hoje a gente está falando sobre gestão, todos já leram vários livros sobre gestão e para isso requer tempo, né? As coisas não acontecem de um lado para o outro, de uma hora para outra, assim, né? Conhecimento a gente não dá ainda para colocar um chip, a gente espera que um dia consigam fazer isso, né? Ou igual aquele filme, o cara toma um comprimidinho lá e ainda não existe isso. Mas é um método, né? E outra lógico, né? É tu tentar aproveitar mais o teu dia. Hoje eu acordo super cedo, tento dormir um pouco mais cedo também à noite para ter uma boa noite de sono, né? Mas tu conseguir usar o teu dia. Eu acho que cada um sabe onde quer chegar, né? Se eu quiser talvez ficar melhor na sinuca, eu tenho que jogar mais vezes sinuca. Se eu quiser talvez abrir outra sede, eu vou ter que me especializar mais, estudar gestão. Então cada um acho que quer, não tem acho que o certo e errado, né? O que não dá é para mim fazer, eu aproveitar muito mais o meu social e reclamar que a advocacia não está dando nada, né?
porque daí eu não estou me dedicando à advocacia, né? Então eu acho que não tem um certo e errado, mas isso aí eu acho que é algo que vale a pena aí o livrinho. Uma dica aí para quem quer fazer e seguir a dica do Alexandre, hoje eu uso muito o Google Keep, né? E lá tu consegue criar caixa de seleção, então normalmente eu faço isso, eu tenho meu curso, né? Então eu tenho a caixa do curso, eu tenho a lista de compras, eu tenho a caixa da lista de compras. Então sempre que eu tenho alguma coisa para fazer, eu tô lá no curso assistindo, surgiu um negócio, uma ideia que eu tenho que botar em prática. Então lá, tem as coisas do escritório que é sobre marketing lá, ou sobre o nosso podcast aqui, gestão de advocacia, né, que a gente criou. Eu tenho uma caixinha lá, eu tenho todos os nossos episódios com caixinha de seleção. E se surge uma ideia nova, eu coloco lá no final, e só que depois, quando eu for abrir lá, eu vou olhar aquela ideia, eu vou lembrar da ideia que eu tive, né? É uma forma. Além do escritório, a gente usa o Monday, né? Que é um sistema também. Ele é gratuito, parcialmente ele é gratuito. Então, para quem quiser também usar, é uma dica também. Mas, além de tudo que o Alexandre falou, né? A importância da gente saber, tipo, como para fazer tudo isso, a gente ter, para fazer a gestão do tempo, realmente separar um horário para certas coisas, né? Além de, quando você trabalha com mais alguém, tá delegando um pouco das funções, né? Mas também, tipo, o que a gente faz lá no escritório, por exemplo, o Alexandre tem dia fixo de atendimento. Óbvio que se surgir uma urgência, ele pode atender dentro de outro dia, mas ele sabe que aquele dia ele só vai atender, né? Ele vai ter outro dia para estar fazendo outra função. A gente sabe que toda sexta-feira a gente tem a nossa reunião, então a gente prepara aquele tempo para na sexta-feira a gente fazer a nossa reunião. Sexta-feira normalmente é um dia que não tem audiência, né? Um dia que quase ninguém gosta de marcar consulta. Então a gente procura fazer a gestão do nosso tempo dessa maneira, né? Então para quem tá começando também, para ter esse equilíbrio, né? Até uma dica que em alguns livros de marketing jurídico e gestão de escritório dizem, né, que os melhores dias para se fazer reunião interna no escritório é quinta e sexta. Porque segunda, terça e quarta é o dia que mais estoura o problema de cliente. Então tu estás mais focado na resolução dos problemas dos teus clientes do que despender um tempo pro escritório. Então, os dias, isso tecnicamente comprovado, seria quinta e sexta realmente. A nossa no escritório é quinta, mas por uma questão de logística mesmo. Quinta é o dia que estão todos os sócios no escritório sede, né? Então facilita a organização. Mas sexta-feira também, né? O pessoal geralmente usa sexta-tarde, que já é um dia que o pessoal tá mais livre realmente, né? Mas quinta e sexta são bons dias, aí fica como dica, né? Isso, pro pessoal realmente não querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Querer atender, querer fazer petição, né? Então tu organizar dias ali específicos, óbvio, vai ter um dia que vai ter um prazo ali, tu vai ter que, né, às vezes, dedicar aquele tempo. Mas tentar organizar o teu tempo dessa maneira, né? Só os dias tais, vou tentar agendar os atendimentos para aqueles dias, as nossas reuniões para aqueles dias. Vou deixar um dia fixo no mês ainda para mim fazer a gestão financeira, por exemplo, um dia na semana, ou a cada 15 dias. Para quem está começando, de repente não precisa estar fazendo tanta essa gestão, né? E até para frisar, Jota, as reuniões, né, de alinhamento, de planejamento, são fundamentais, né? Muita gente acha que às vezes é perda de tempo. Não é ali que tu vai traçar as tuas metas, ali que tu vai ver se as metas estão funcionando e ali que tu vai conseguir medir e melhor tomar a decisão do caminho que tu vai seguir. Então, são fundamentais, eu vejo assim. Não tem como tu deixar, seja tá dentro do teu escritório com 2 pessoas, né, você mais um, não deixar de fazer, né? Faça toda semana o planejamento do escritório. Não dá semanal, faz quinzenal então, mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer, porque ali vocês vão alinhar a forma que vão fazer, como vão fazer e quando vão fazer, né? Então, fica como dica também a importância dessas reuniões de planejamento. Até eu acho que nós não entramos nesse planejamento mesmo em si, né, de metas. Eu não sei se vai ser o tema de outro, né, de outra... Eu acho que não, né? Outro episódio. Mas é o coração do escritório, né? Porque hoje, quando tu vê que, poxa, foi algo que a gente discutiu uma vez, né? Tipo, a advocacia, tu ajuiza um processo hoje, leva 10 anos para sair um processo. Jogando bem, não leva 10 anos, né? Mas, enfim, tem processo que leva mais... mas enfim, vamos jogar 1 ano, 2 anos, vamos botar uns processos mais rápidos, né? Mas ainda assim ele tem um prazo, né? E daí tu começa a fazer pergunta, né? Poxa, como que eu posso fazer para girar o dinheiro mais rápido no escritório? Então por isso que servem as reuniões, né? Poxa, como que eu faço para
para girar o dinheiro mais rápido? Quais são as ações que eu consigo receber de forma antecipada, né? Ou o que eu consigo cobrar de taxa para ajuizar uma ação? E a gente foi se perguntando, né? Poxa, a gente vai sempre esperar esse recorrente, esse processo de risco? Ou será que dá pra gente antecipar alguma coisa? E daí tu começa a fazer ações em cima daquilo ali. Poxa, ação civil tal, a gente consegue cobrar antecipado. Essa ação aqui a gente consegue. Poxa, essa ação que a gente entra só no risco, se a gente cobrar uma taxa no valor de uma consulta, já tá valendo, porque 10 ações já vai dar um valor considerável. Então tu começa a colocar na ponta do lápis isso aí, e aí é que vale a pena essas estratégias, né? E tem que ter esse horário justamente para isso, porque tu tá sempre pensando, né? Poxa, como que eu vou aumentar o meu caixa? Poxa, então vamos ter que receber honorários antecipados. Como que eu vou receber honorários antecipados? Então eu acho que essa é a sacada, por isso que vale muito a pena as reuniões e tem que ter, né? Nós participamos os sócios, né, a administração e as controladorias. Que ali a gente consegue medir o que está acontecendo, né, pelos relatórios e tomar as decisões, né, e decidir o caminho. Sim. Tudo que a gente conversou aqui desde quando a gente começou a falar sobre gestão financeira, né, tudo isso culmina realmente na gestão do tempo, né, a gente ter o controle de gestão financeira do escritório, né, tudo organizado, tudo isso vai de encontro a isso, né, a gente ter um tempo para estar pensando no escritório, porque se a gente não tiver essa organização, se a gente não tiver uma planilha para olhar ali, passar os olhos e ver realmente o que foi positivo, o que não foi, então deixar bem claro, pessoal, assim, tudo que a gente trouxe aqui hoje na reunião, desde a gestão financeira, controladoria, tudo isso realmente enxuga o teu tempo do escritório para tu ter mais tempo para ter as reuniões, né? Então uma gestão ali, uma controladoria para a questão de estabelecer prazos, né, de passar tarefas para as pessoas, como tu vai controlar essas tarefas, sem tu precisar estar toda hora em cima, toda hora olhando. Cada um sabe do seu compromisso, sabe do seu prazo, né, são profissionais trabalhando ali, ainda que seja um estagiário, ele vai estar lá, né, com o sisteminha dele, olhando ali o prazo que ele tem que fazer, tudo organizado, e isso vai economizar o tempo para você poder pensar em outras coisas. A gente já está chegando no final do nosso podcast, pessoal. Então eu só queria pedir para o Cadu, né, e para o Alexandre, para a gente finalizar mais essa etapa aí, qual a dica realmente, né, para quem hoje tem um escritório já grande e precisa se organizar, como a gente viu isso, né, uma etapa do nosso escritório aí, eu acho que a Cadu também deve ter percebido da mesma forma, e para quem está começando, né, não sei se cada um quer encaixar para uma dica. Eu acho que a palavra é organização, né, organização vai ligar todos esses pontos que nós tratamos hoje aqui, né? E de que forma fazer isso? Através da controladoria, né? Porque a controladoria ela vai cuidar de todo esse fluxo de informações que passa dentro do escritório, né? Traçar as metas, né? Avaliar, cobrar, enfim, planejar. Então, a minha dica a palavra que eu uso é essa, organização. E a organização é feita, né, principalmente pela controladoria. Vai de encontro também com o que o Cadu falou, né? Eu acho que eu vou usar a palavra documentar, mas que é a mesma coisa, né? Eu acho que documentar tudo, né? Tanto que a gente discorreu bastante, documentar cada procedimento, né? Então é óbvio que para quem está começando hoje, se começar desde pequeno, né? Tem hoje um advogado e uma secretária, se começar a documentar tudo, é óbvio que vai ficar muito mais fácil do que a gente que daí já estava com uma estrutura montada, documentar tudo do zero, dá muito trabalho, né? Então eu acho que é documentar o financeiro, né? Fazer uma DRE, fazer o fluxo de caixa, documentar o procedimento de cada advogado, organizar toda a parte de prazos, né? Ter um sistema, eu acho que é realmente documentar e não ficar aquelas coisas, o procedimento, ninguém sabe qual o procedimento correto a se fazer. Então o que eu deixo de dica hoje realmente é documentar. E lógico, eu recomendo mais uma vez a leitura do livro ali, porque para mim fez muita diferença e para tirar as coisas da cabeça e usar a cabeça para pensar mesmo e projetar um futuro melhor, né? É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado aí de mais esse episódio. Não percam os próximos aí se você quer ter uma carreira jurídica de sucesso, né? Essas dicas aí é para que vocês possam já seguir da forma correta, adequada, para lá na frente aí vocês terem sucesso na sua carreira. Um grande abraço aí, até mais. Abraço, pessoal. Até a próxima.